Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Vamos a mais uma pré-aula da nossa EBD, dando prosseguimento ao segundo trimestre de 2024 da lição dos adultos. E o tema da revista é A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. O comentarista das lições desse segundo trimestre é o pastor Osiel Gomes. E a lição que iremos abordar é a lição de número 9, que está datada para ser ministrada no dia 2 de junho de 2024. E o tema da lição é Resistindo à Tentação no Caminho. Texto áureo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso está registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, no versículo 41. Verdade prática: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. E a nossa leitura bíblica em classe encontra-se também no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Introdução: a tentação é algo que o crente enfrentará ao longo de sua jornada. Não por acaso, Jesus ele nos ensina a orar de modo que Deus não deixasse que caíssemos em tentação. Isso está registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, no versículo 13. Jesus, já sabendo que nós enfrentaríamos a tentação durante a nossa trajetória rumo ao céu, ele ensina os discípulos a orar. E nós aprendemos na oração que Jesus ensina aos discípulos que nós devemos orar ao Pai, a Deus, pedindo a Ele que não permita que entremos em tentação. Por isso, nesta lição, estudaremos o conceito bíblico de tentação, a maneira como nosso Senhor a enfrentou no deserto e como devemos resisti-la. Vamos agora adentrar os tópicos com os seus subtópicos e fazer um resumo bem claro e objetivo sobre este importante assunto para a nossa vida espiritual. Primeiro tópico: a tentação e sua esfera humana. Primeiro subtópico: conceito bíblico de tentação. Na Bíblia, encontramos 3 palavras para conceituar tentação. Vamos ver a etimologia desta palavra tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós encontramos a palavra hebraica massar, que significa teste, provação. Podemos identificar esta palavra no livro de Deuteronômio, capítulo 9, no versículo 22, que diz assim: também em Taberá e em Massá e em Quiblote Atavá provocaste muito a ira do Senhor. Massar aqui significa tentação, no sentido de teste, provação. Encontramos ainda esta palavra no livro dos Salmos, Salmo 95, versículo 8, que diz assim: não endureçais o coração, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto. Tentação aqui, no original hebraico, é massar, também com o sentido de teste, provação. Encontramos ainda mais 2 palavras, e agora são 2 palavras gregas que definem a palavra tentação na Bíblia. A primeira é peirasmos, que significa teste, prova, aparecendo 25 vezes no Novo Testamento. Podemos ver no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, no versículo 19, quando Paulo reúne os anciãos da igreja de Éfeso para dizer-lhes como ele se comportou enquanto esteve com eles. Veja o que diz o versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja e, logo que chegaram junto dele, disseram-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Agora, veja o que Paulo está dizendo. Vocês sabem como que eu me portei no meio de vocês, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muito choro, com muitas lágrimas e tentações. Tentação aqui significa prova, significa teste. Paulo está dizendo, com muitas provações, com muitas tentações, com muitos testes que vieram pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram. Então aqui, tentação
é provação, é teste. Podemos ver ainda esta palavra, peirasmos, também aqui em Tiago, capítulo 1, no versículo 2 e versículo 12. Veja o que diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Tentação aqui também é peirasmos, que significa teste, provação. Então podemos dizer, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias provações. Agora veja o que diz o versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Tentação aqui é tentação no sentido de provação. Precisamos entender a origem da palavra para não cairmos e interpretarmos errado. Aqui é provação. Bem-aventurado o varão que sofre a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Agora nós temos a segunda palavra grega, que vem do verbo peirazo, que também significa testar, mas também submeter à prova. Peirasmo significa submeter à prova. Isso nós podemos ver em João capítulo 6, versículo 6, em Gálatas capítulo 6, versículo 1, e também em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, que ocorre aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento. Concluindo, a palavra tentação, ela é um experimento, significa um experimento, um teste ou prova diante de uma atração para fazer o mal, a fim de obter prazer ou lucro. E também significa, tentação também é uma prova, um teste para testar a nossa fé, para ver como que nós estamos diante de Deus, para ver o nosso nível de intimidade e de comunhão com o nosso Senhor. Segundo subtópico, duas vias da tentação. Vimos aqui no subtópico anterior que a tentação, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, tem o sentido de teste, de provação, mas também encontramos na Bíblia tentação no sentido de indução do pecado. E quanto à indução do pecado, a tentação se apresenta em duas vias, e a primeira via nós vamos ver agora. De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo. Então a primeira via que traz a tentação no sentido de indução ao pecado vem do diabo. Podemos ver esse exemplo em Gênesis capítulo 3. E também de dentro do ser humano, a segunda via que traz a tentação no sentido de indução do pecado vem de dentro do ser humano. Agora, como que a tentação como indução do pecado podemos reconhecer quando ela vem do diabo? Ela tem origem no diabo quando o seu objetivo, semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, é de desviar-nos da rota de nossa missão e propósito de vida estabelecido por Deus. Quando a tentação vem por parte da primeira via, que é o diabo, que vem tentando para nos induzir ao pecado, é para nos tirar do foco, para nos tirar do projeto que Deus tem para a nossa vida. Em suma, é para nos desviar da trajetória rumo ao céu. Ele quer tirar todo o projeto que está determinado por Deus para a nossa vida. Então ele vai usar de tentações, e a tentação aqui não é como teste, como provação, e sim como indução ao pecado, para que o crente possa se desviar do caminho. Já a tentação que nasce dentro do ser humano, ou seja, da nossa vontade, tem a ver com os vícios da alma, quando, no lugar de darmos primazia ao fruto do Espírito, entregamos-nos à atração, ao engodo e ao deleite da concupiscência da carne. O que é concupiscência? São desejos desenfreados, exagerados da carne. Quando o homem ele não dá primazia ao fruto do Espírito, a tentação que nasce dentro dele, que brota de dentro da sua vontade, esta é a segunda via da tentação que induz ao pecado. Quando ele não dá primazia ao fruto do Espírito, ele então é facilmente levado, induzido pela tentação à prática das obras da carne. Ele é induzido à prática da
pornografia, da prostituição, ele é induzido à prática da lascívia, da impureza, ele é induzido a praticar a idolatria, ele é induzido a praticar a ter inveja, ele é induzido à fofoca. Agora presta bem atenção, a diferença de tentação para provação. A tentação induz o homem a pecar, afasta o homem de Deus. A provação aproxima o homem de Deus, faz com que o homem ore mais, faz com que o homem jejue mais, faz com que o homem leia mais a palavra e tenha mais intimidade com Deus. E nós vamos ver que há uma diferença entre tentação no sentido de teste, no sentido de provação, e a tentação no sentido de indução do pecado. Terceiro subtópico: tentação, um fenômeno humano. Na Epístola de Tiago está escrito: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado pelo mal. Estamos falando aqui tentação no sentido de indução para pecar. Deus não pode ser tentado para o mal e a ninguém tenta. Quando vemos aqui, já lemos na palavra do Senhor, que bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Tentação aqui já falamos que no original é provação, é teste e não como indução ao pecado. É verdade que há provação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente. É o texto que acabamos de citar. Tiago capítulo 1, versículo 2, vamos ler novamente. Tiago capítulo 1, versículo 2. Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações. Versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Versículo 4. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, Deus, ele prova o homem. A aprovação vem da parte de Deus para o homem para aperfeiçoar o seu caráter, para que ele possa crescer espiritualmente. Agora, contudo, um teste que incita ao mal, uma tentação que incita ao mal, aí já é uma tentação para a indução ao pecado, e esta tentação não vem de Deus. Tá aí por que é importante a escola bíblica dominical. Deus não vai enviar algo para te fazer pecar, meu irmão. Deus não vai te enviar algo para fazer você sair da rota. Não. Deus vai te provar para que através da provação você venha crescer espiritualmente. Você venha buscar mais a Ele, você venha ler mais a Bíblia, você venha orar mais. Isso é provação, é a tentação como teste, como provação. Agora, tentação para te fazer pecar, não vem de Deus, não. Não vem de Deus. Fuja. Fuja dessa tentação, porque isso aí é um inimigo querendo te tirar da rota, como já falamos. Então, ou seja, as ações que evidenciam uma vida dominada pelas paixões carnais são de inteira responsabilidade humana. É o homem que escolhe essa ação por estar longe dos frutos do Espírito, por estar longe de Deus, priorizando as concupiscências da carne. Está aí o porquê que o primeiro tópico fala que a tentação, da tentação em sua esfera humana, e o terceiro subtópico diz que tentação é um fenômeno humano, porque Deus não tenta ninguém para que venha pecar. Isso é coisa do inimigo, então é preciso vigiar. Segundo tópico, o Senhor Jesus e a tentação. Primeiro subtópico, a aprovação do Senhor Jesus. Teologicamente, sabemos que Jesus viveu neste mundo como Deus homem, ou seja, 100% homem, 100% Deus. Então podemos compreender que Jesus foi tentado como homem, jamais como Deus. De acordo com o Evangelho de Mateus, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo o conduziu ao deserto. E podemos conferir isso também no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 12 e 13, e também no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículo 1 e 2. Foram 40 dias sendo tentado por Satanás. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado
pelo inimigo e foram 40 dias sendo tentado por Satanás, uma intensa batalha espiritual contra o adversário, o príncipe deste mundo, conforme está escrito em João capítulo 16, versículo 11 e também em Efésios capítulo 2, versículo 2. Agora observe bem, qual era o objetivo de Satanás nesta tentação? O tentador tinha um objetivo claro: desviar Jesus do propósito para o qual ele havia sido enviado, satisfazendo desejos e necessidades, contrariando a vontade de Deus. Ele queria fazer com que Jesus satisfazesse os seus desejos, suas necessidades. Jesus estava há 40 dias sem se alimentar e ele usa esse momento para tentar afastar Jesus do projeto de Deus para a humanidade. Jesus veio com um objetivo bem específico: salvar o homem dos seus pecados. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. E o inimigo, nesta tentação, tentou tirar o foco de Jesus, tentou tirar Jesus desse projeto que foi instituído por Deus, a salvação da humanidade. Por isso, houve um ataque intenso do maligno contra o nosso Senhor, que resistiu sabiamente por meio da oração, do jejum e da palavra. Jesus venceu sabiamente usando as armas espirituais que estudamos nas lições passadas, que é a oração, o jejum e a palavra. Embora fisicamente frágil, Jesus estava há 40 dias sem se alimentar, estava fisicamente frágil, o Senhor Jesus estava espiritualmente forte. Como já dissemos aqui, Jesus foi tentado como homem, jamais como Deus. E como homem ele estava fisicamente debilitado, fraco, frágil, mas espiritualmente ele estava forte e ele venceu a tentação do inimigo ali no deserto através da oração, através do jejum, através da palavra. Quer vencer tentação? Ore, jejue e leia a palavra do Senhor. Segundo subtópico, as áreas que Jesus foi tentado. Podemos dizer que Jesus foi tentado em 3 áreas. Primeira, a área física. Segundo, a natureza divina. E terceiro, na área espiritual. Na área física, o diabo, sabendo que Jesus estava com fome, pois ele ficou 40 dias sem se alimentar, ele usa esse momento de fragilidade física, porque já falamos aqui que Jesus foi tentado como homem, jamais como Deus. Então, como homem, ele estava com fome, o inimigo então chega para tentá-lo nesta área, na área em que ele estava frágil, na área da fome, do corpo debilitado devido à falta de alimentação. Então o diabo diz para ele: se tu és filho de Deus, observe que o diabo está usando aqui um artifício da dúvida, dizendo: se tu és filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Ora, tudo que o inimigo queria é que Jesus transformasse as pedras em pães, porque assim Jesus estaria revelando que ele é o Filho de Deus, só que ainda não era o momento, não estava no propósito de Deus isso. E Jesus manteve-se fiel, não cedendo às tentações do inimigo. A segunda área que queremos destacar é a área da natureza divina, onde o inimigo, o diabo, tenta Jesus pedindo que ele se atirasse do pináculo do templo, pois os anjos o guardariam. Agora, observe bem algo muito interessante aqui. O diabo ele vai fazer essa proposta a Jesus. Vamos ler. Mateus capítulo 4, versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, olha aí, mais uma vez ele usando o artifício da dúvida. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Observe que o diabo, Satanás, está usando a palavra para induzir Jesus a pecar, para tirar Jesus do foco. Eu quero dizer algo para você aqui muito importante. É preciso dizer isso. Temos que ler a palavra e temos que ver o texto com os seus contextos e entender a palavra do Senhor, porque tem muita gente usando a palavra
induzindo pessoas a pecar, tirando pessoas da jornada rumo ao céu. Por quê? Porque está interpretando a palavra do jeito que quer, não está procurando interpretá-la como ela deve ser interpretada, usando a palavra para induzir o homem ao pecado. E é isso que o inimigo fez. Ele usou a palavra induzindo Jesus a pecar, a sair do propósito para o qual ele veio, que é salvar o homem, morrer pelos nossos pecados. Na terceira investida do inimigo, ele atua, ele tenta Jesus na área espiritual. O diabo tenta nosso Senhor desafiando-o a evitar o caminho da cruz para estabelecer um reino pela sua força, o que seria prontamente aceito pelos judeus. Mas era necessário apenas uma coisa: Jesus deveria adorar o diabo, conforme está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 9, que diz assim, Mateus capítulo 4, versículo 9. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele queria ser adorado por Jesus. E para isso ele oferece tudo que o ser humano, porque como já vamos repetir aqui, porque é necessário. Jesus foi tentado como homem e não como Deus. Então todo homem, ele ofereceu aquilo que todo homem natural deseja. Agora deixa eu te dizer algo aqui muito interessante. Tem muita gente aceitando essa proposta do diabo. Tem muita gente deixando de servir a Deus para ser bem visto pelo mundo, para ser ídolo do mundo. Tem gente deixando de adorar a Deus na igreja para adorar Satanás. Pessoas que louvam a Deus com alegria, pessoas que têm o dom da palavra, pessoas que têm o dom de adorar a Deus através do louvor, estão aceitando propostas de Satanás para deixar a igreja a fim de serem aplaudidos pelo mundo. Jesus recebeu essa proposta. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mas Jesus permaneceu fiel nas suas convicções, naquilo para o qual ele foi enviado. Assim, podemos dizer que o nosso Senhor Jesus foi tentado na área física, com as necessidades humanas, em sua natureza divina, com a ideia de ostentar seus divinos atributos ao público, e na área espiritual, no sentido de idolatrar outro ser. Então, precisamos ter cuidado, porque o inimigo continua com a mesma estratégia, tentando trazer dúvida ao homem, tentando tirar o crente do foco, do caminho rumo à jornada, tentando tirar pessoas que adoram a Deus para adorá-lo em busca de fama, em busca de prazeres mundanos. Precisamos ter cuidado para não sermos atingidos pela tentação que induz o homem ao pecado. Terceiro subtópico: como Jesus venceu a tentação? Vimos no subtópico anterior 3 áreas em que Jesus foi tentado no deserto. A primeira área é a área física, a segunda é em sua natureza divina e a terceira é na área espiritual. Como que ele venceu essa tentação? Nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus. Em todas as áreas da tentação, ele respondeu: está escrito. Na primeira tentação, que foi na área física, ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Na segunda tentação, que foi na natureza, em sua natureza divina, Jesus também disse: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E na terceira tentação, que foi na área espiritual, Jesus também disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, nesta batalha espiritual contra o diabo, nosso Senhor sempre apelou para a exposição da palavra de Deus. Isso significa que ele via a Escritura
como autoridade suprema de fé e de prática. Assim, ao lado da oração e do jejum, conforme já estudamos, devemos vencer o inimigo e seus ardis tentadores com a palavra de Deus, conforme está em Efésios capítulo 6, versículo 11 e 17. Imitemos o nosso divino mestre. Então Jesus venceu com a palavra de Deus. Precisamos ler a palavra, precisamos estudar a palavra, precisamos, mais do que isso, guardá-la em nosso coração, para não pecarmos, para não cedermos à tentação como indução ao pecado. Precisamos combater a tentação com a palavra de Deus. Jesus nos deu exemplo. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vença a tentação por meio da palavra do Senhor. Terceiro tópico, resistindo à tentação. Primeiro subtópico, todos somos tentados. Por mais que observemos a disciplina da oração, do jejum e da leitura da palavra, o inimigo não deixará de nos tentar. Todos somos tentados. A todo momento, o inimigo tenta nos induzir a pecar. Para quê? Para nos tirar da rota. Para impedir que continuemos na jornada de fé, rumo ao céu. Veja o que está escrito em Lucas capítulo 4, versículo 13. Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 4, versículo 13, também fala acerca da tentação de Jesus. Veja o que está escrito. E, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele de quem? De Jesus, por algum tempo. Isso indica que em outros momentos o inimigo ainda iria tentar Jesus. Sim, e já dissemos aqui nesta lição e queremos enfatizar que Jesus foi tentado como homem, jamais como Deus. E ele venceu a tentação como homem cheio do Espírito Santo. Jesus era 100% Deus, 100% homem. E como homem, ele venceu a tentação. Agora, observe bem. Por esse motivo, temos de estar conscientes a respeito, visto que vivemos em uma cultura pós-moderna que, por meio de seus artistas, escritores, filósofos e até mesmo teólogos, intentam naturalizar o relativismo, procurando que nos moldar conforme seus costumes mundanos. Precisamos estar conscientes, atentos, precisamos vigiar, porque estamos inseridos nesse contexto, nessa cultura pós-moderna. E nessa cultura pós-moderna, os artistas, escritores, alguns filósofos e até mesmo teólogos estão tentando fazer com que o relativismo seja algo natural. Estão desprezando as doutrinas essenciais, as doutrinas absolutas que estão inseridas na palavra de Deus, dizendo que tudo é relativo. Ora, o que era pecado no passado continua sendo pecado ainda hoje. Não tem nada relativizado, não. O que é pecado continua sendo pecado. O adultério, que era pecado, continua sendo pecado. A prostituição, que era pecado, continua sendo pecado. A mentira continua sendo pecado. Não podemos permitir que esse mau costume seja relativizado. Ora, pode não ser bom para você, mas para o fulano de tal é. Não, continua sendo pecado. E eles estão tentando naturalizar o relativismo. Ah, isso é natural, isso é normal. Sabe para quê? Para nos moldar conforme os seus costumes mundanos. Nós não podemos permitir isso. Precisamos estar atentos, porque a tentação, no sentido de induzir ao pecado, está usando esse meio para tirar o servo de Deus da presença do Senhor e impedi-lo de continuar na jornada. Diante disso, somos encorajados pelas Escrituras a assumir a postura de Cristo e a não se conformar com este mundo. Jesus, ele teve uma postura digna de exemplo e que devemos seguir. Jesus permaneceu firme usando a palavra para combater
essas tentações, esses ataques que vieram contra ele. E assim nós também devemos usar a palavra para vencer a tentação, assumir a postura que Cristo teve e não nos conformar com este mundo, conforme está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Precisamos não nos conformar com o que o mundo está oferecendo por aí. Porque quem se conforma com o mundo torna-se amigo do mundo. E aí, meu irmão, tornou-se amigo do mundo. E o mundo que nós estamos falando aqui é o sistema pecaminoso regido por Satanás. Tornou-se amigo do mundo? Torna-se então inimigo de Deus. Porque todos aqueles que servem ao inimigo estão afastados de Deus. Então, meu irmão, precisamos vigiar. Segundo subtópico, rejeite a tentação. Há uma célebre frase do reformador Martinho Lutero: você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que eles se instalem com seus ninhos. Embora não seja um versículo da Bíblia, a frase revela uma verdade que encontramos na palavra de Deus. Podemos percebê-la na fuga de José diante da mulher de Potifar, conforme está escrito em Gênesis capítulo 39, versículo 12. Observe que José não teve como impedir que a mulher tivesse aquela atitude, mas ele teve como não ser dominado por ela ao fugir daquela situação. Na atitude de Jó em fugir do mal. Está em Jó capítulo 1, versículo 1. Assim, não podemos impedir que a tentação apareça, mas com a força do Espírito Santo. Observe bem, é com a força do Espírito Santo. Podemos evitar que ela nos domine. Por isso, precisamos seguir o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Então, meus irmãos, é preciso fugir. Tem muito crente aí achando que é super crente, querendo encarar a tentação com essa frase: isso não acontece comigo, isso aí não vai acontecer nunca comigo. Aconteceu com o irmão, mas comigo não. Não é assim? Não é assim que acontece? Não é assim que muitos dizem, querendo ser super crente? Mas a Bíblia orienta a fugir da tentação. Foge da tentação. Você pode impedir que os pássaros façam ninho sobre a sua cabeça. Você não pode impedir que eles voem. Você não pode impedir que a tentação chegue. Mas você pode impedir que ela te domine. Você pode impedir que ela te leve a pecar. E como fazer isso? Através da oração, através do jejum, através da palavra de Deus e fugindo da tentação. Agora veja alguns versículos que nós separamos aqui para que o irmão entenda ainda melhor. Veja o que a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Qual é a orientação? Estarmos sujeitos a Deus, andarmos em espírito e resistir ao diabo. Quando resistimos ao diabo através da oração, do jejum, da palavra de Deus e fugindo de momentos que podem nos levar à tentação, é ele, o diabo, que fugirá de nós. Agora, um segundo versículo que gostaríamos de destacar está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 18. Veja o que Paulo diz, a orientação do apóstolo. Fugir da prostituição. Paulo está dizendo, foge da prostituição. Saia desta tentação, foge dessa tentação que quer te induzir ao pecado da prostituição. Foge da prostituição. Veja um outro texto, um outro versículo que está ainda na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 14, que diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria, foge da idolatria. Tem crente que está idolatrando tudo aquilo que tira o lugar de Deus em nosso coração, tudo aquilo que passa a ser prioridade na nossa vida, que não seja Deus, é idolatria. Então a Bíblia está dizendo, foge da idolatria, foge dessa tentação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, 22. Diz assim: abstende-vos de toda
aparência do mal. Então precisamos nos abster de toda a aparência do mal. Foge, rejeite a tentação. Portanto, ao longo da nossa jornada, a melhor estratégia é fugir da tentação. É isso que o comentarista pastor Ziel Gomes está aqui concluindo esse segundo subtópico. Foge da tentação. Terceiro subtópico, arrependa-se. No meio da nossa caminhada, é possível que o crente ceda à tentação e, por isso, rompa a comunhão com Deus. É possível, sim, durante a trajetória rumo ao céu, que o crente, por não vigiar, seja induzido a pecar e venha até mesmo a pecar. E isso faz com que seja rompido a sua comunhão com Deus. Contudo, é possível restabelecer o relacionamento com Ele, com Deus, por meio da confissão de pecados, arrependimento e quebrantamento espiritual. É possível voltar à rota, é possível ter novamente um relacionamento com Deus, confessando o pecado. Nós estudamos na lição passada a importância da confissão dos pecados, porque quando confessamos nosso pecado a Deus, Deus nos perdoa, mas é preciso que haja arrependimento sincero, não remorso, arrependimento sincero. Deus conhece o nosso coração e sabe quando estamos sendo sinceros em nosso arrependimento. A Bíblia diz que Deus, a um coração quebrantado, não rejeitará Deus. Então, se nós pedirmos a Deus, confessarmos nossos pecados, diz a Bíblia que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Isso está escrito na primeira epístola de João, capítulo 1, no versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sendo assim, irmãos, há um caminho de cura e restauração para quem age dessa maneira. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Por essa razão, em caso de ceder à tentação, não tentemos nos justificar, culpar os outros ou ignorar os atos pecaminosos. Nesse caso, caso o irmão caia em tentação, ceda à tentação, não tente se justificar, não. Aconteceu isso comigo por causa disso. Não culpe outras pessoas. Não, ninguém tem culpa daquilo que você escolheu fazer. E também, meu irmão, não tente ignorar os seus atos pecaminosos. Isso é assim mesmo, isso é normal. Não faça isso. O caminho divino é o da confissão e arrependimento para desfrutar o perdão de Deus. Portanto, é necessário que haja confissão. Se você, em algum momento que estava na trajetória para o céu, cedeu à tentação, faça esse caminho. Confesse o seu pecado. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E retorne à rota. Volte à jornada para estar com Cristo no céu, para sempre com Ele. Antes de irmos para a conclusão, gostaríamos de destacar alguns versículos que nos ensinam como vencer a tentação. Nós vimos no segundo subtópico do terceiro tópico versículos que nos ensinam como rejeitá-la. E agora vamos ver versículos que nos ensinam como vencê-la. E um desses versículos é Gálatas capítulo 5:16, que diz: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Quer vencer a tentação? Ande em espírito, e assim você não vai ceder às vontades carnais. O outro versículo encontra-se em Efésios capítulo 6, versículo 11, que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quer vencer a tentação? Revista-se da armadura de Deus. Um outro versículo encontra-se no Salmo 119, versículo 11. Um versículo bastante conhecido dos irmãos, que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quer vencer a tentação? Esconda a palavra de Deus
no coração. E assim você vai estar preparado para vencer no momento em que vier a tentação. E por derradeiro, vamos ler o que está escrito no texto áureo desta lição, que diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Isso aqui é Jesus falando. Está escrito em Mateus capítulo 26, versículo 41. Conclusão: semelhante ao Senhor, que foi tentado em tudo, mas não pecou, conforme está escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 18, e também no livro aos Hebreus capítulo 4, versículo 15, que diz que em tudo Jesus foi tentado, mas sem pecado, podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Jesus é o nosso maior exemplo. Como homem, ele foi tentado. Falamos aqui que Jesus foi tentado como homem, jamais como Deus. E como homem ele venceu a tentação. E nós também podemos vencer se seguirmos a orientação bíblica de andarmos em espírito, de fugirmos da tentação, e assim nós venceremos. E vencendo a tentação, nós podemos desfrutar mais de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Por isso, ao oferecermos resistência à tentação, ao longo da jornada, lograremos êxito e receberemos a coroa da vida, conforme está escrito em Tiago capítulo 1, versículo 12, que diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Falamos aqui que tentação nesse versículo é provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Eu quero fazer um convite a você. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho em todas as notificações, dê o seu melhor like, nos ajude em oração e assista às aulas anteriores. E que Deus abençoe a sua vida grandemente. Que você e sua família sejam ricamente abençoados em nome de Jesus.